Júnior, antes de eu comentar aqui, eu quero chamar a atenção para essa fala. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio, desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha. Essa parece ser a fala de um político fazendo campanha, mas é a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em discurso de abertura do ano judiciário. Observe que o ministro fez uso das mesmas frases e rótulos que a oposição vem emplacando em Bolsonaro. Negacionista, obscurantista, propagador de ódio que despreza as vítimas da Covid-19, entre outras que o agridem de maneira pessoal. É uma oposição de frase de efeito, grito de guerra, que de fato não condiz com a verdade se observarmos mais a fundo. O presidente é chamado de ditador, homofóbico, racista, fascista e ultimamente de genocida por causa das mortes da pandemia que tem feito vítimas fatais no mundo inteiro. E por aí vai. O presidente do STF acabou entrando nessa sintonia pelo que parece aí em seu discurso. Pelo andar da carruagem, o judiciário também se contaminou por ideologias políticas, não se dedicando apenas em fazer com que as leis sejam cumpridas. Juízes parecem estar acima da lei, fazendo o que entendem por seus próprios critérios de justiça. Assim, interferem em outros poderes da República, formando um ambiente de crise. Em teoria, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, os três poderes da República, são independentes e harmoniosos entre si. O Executivo executa, o Legislativo cria e vota leis e projetos de interesse do país. O Judiciário é o garantidor dessas leis aprovadas, avalia a sua constitucionalidade como o guardião da Constituição. Algum tempo atrás, não se falava muito em STF. Esse poder começou a ganhar publicidade na mídia, os ministros começaram a ganhar os holofotes por suas ações políticas, fora de suas atribuições constitucionais, endossadas pela grande mídia. O Brasil passou por situações graves de corrupção, numa política de permutas e privilégios para uma parcela da sociedade que nos últimos 20 anos sobreviveu à sombra do Estado. Se compararmos o grande policiamento ao atual governo com a fiscalização aos governos anteriores, não houve nem da parte do Legislativo, nem do Judiciário, interferência que impedisse as ações do Executivo, que trouxeram prejuízos profundos à nação que observamos agora. No ambiente de corrupção sistêmica, em que todos fazem parte da mesma cadeia corporativa, onde os formadores de opinião também são cooptados, acaba criando uma sensação de paz e aparente ordem e harmonia. Hoje o nosso país vive uma celeuma. A interferência do Judiciário na competência do Executivo, com a anuência do Legislativo, parece ter tornado o país ingovernável. Isso vem desde a escolha do delegado da Polícia Federal pelo atual governo, valendo-se de sua atribuição constitucional. Sua escolha desagradou a alguns políticos de oposição que pediram ajuda ao STF para impedir a nomeação. Assim tem sido desde então. Partidos de oposição veem no STF um grande aliado para minar e desestabilizar as ações do Executivo, e ministros do Judiciário têm se submetido a isso. Hoje estão mais preocupados em policiar o que o presidente fala, sem considerar o que o governo faz. Ministros do STF pedem explicação do que o presidente fala disso ou daquilo. Depois de tirar o poder do presidente de agir para o controle da pandemia em estados e municípios, agora pedem explicação ao Ministério da Saúde sobre o episódio da falta de oxigênio em Manaus,
mesmo depois de o governo ter agido nesse caso sem que fosse o responsável direto por esse estado. Diga-se de passagem que estados e municípios brasileiros receberam recursos federais suficientes para investir localmente. E cadê o dinheiro dos respiradores, dos hospitais de campanha? Para onde foi tantos recursos liberados pelo governo para equipamentos de proteção individual? Não é disso que juízes deveriam pedir explicação aos gestores estaduais e municipais? Quando um problema não é tratado na raiz, o mal se alastra. Quando se trata o sintoma sem saber a causa, a doença não é combatida. Quando se faz todo o possível e o que é necessário no âmbito de suas atribuições, respeitando os limites entre os poderes, não restará o que dizer. No regime democrático, uma oposição responsável cumpre o seu papel. Oposição não é inventar, criar factoides e narrativas políticas ou ideológicas. Isso não é oposição, é implicância. Até quando o judiciário vai aceitar fazer o jogo político daqueles que já provaram por suas ações que não têm compromisso com a nação? Elias Teixeira para o Conexão.